Olá, a hora do novo agronegócio, novo porque nós temos muita coisa para fazer pela frente que é novo. E estamos na metade do ano e recebemos aqui, com grande orgulho, um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro profundamente, um líder profissional, um líder humano, tem a minha grande admiração, e não só minha, acho que do país inteiro, o nosso querido amigo Roberto Rodrigues. O Roberto tem um currículo gigantesco, e eu vou ressaltar duas coisas: ele é coordenador da GV Agro e, ao mesmo tempo, o Roberto é o embaixador para a FAO do cooperativismo, entre outras coisas. E, aliás, precisamos ressaltar isso, na cátedra da USP, escreveu um livro sensacional, O Agro é Paz, não é? Que dá a fórmula, revela fórmulas de como a gente buscar isso que vai ser a nossa conversa aqui de hoje. Roberto, muito bem-vindo à nossa Jovem Pan. João, muito obrigado. Descontando, por favor, nós somos amigos há mais de 30 anos, de modo que a amizade acaba turvando um pouco os horizontes da verdade, e o Tejão me coloca numa posição maior do que eu sou. Eu sou amigo dele, e esse respeito, esse carinho é recíproco, também tenho a maior admiração por ele, mas eu não passo de um representante, e um velho representante, cada vez mais velho, cada vez menos representante. Vamos lá, Tejão. Roberto, metade do ano, 2019, o Brasil está com um PIB pequenininho nos últimos anos, promessa de um PIB também complicado, ruim. E se a gente não crescer o país, se a gente não crescer o PIB do país, tem recessão e tem depressão humana, né? Então, é um país pujante, um país rico, e nós precisamos discutir e provocar aqui, e essa é a nossa missão, no sentido de termos uma visão que instigue a busca de um crescimento do PIB brasileiro. O agronegócio, em torno de 25% do PIB, portanto, qualquer planejamento estratégico para crescer o país, a gente teria que pegar esse segmento e transformar esse segmento numa visão, num plano, numa meta, na busca de resultados de acesso a mercados, enfim, crescer o país, né? Qual é a sua visão deste momento brasileiro, do agro brasileiro, onde nós chegamos? Você fez um texto outro dia genial sobre já temos 1 bilhão de toneladas de alimentos produzidos para um país que há pouco tempo atrás importava tudo. Então, podemos olhar o agro num sentido estratégico de Estado e ter, através do agro, a meta de vamos crescer sim o PIB brasileiro? Tejão, não tem a menor dúvida disso, né? Essa numerologia do 1 bilhão de toneladas está por trás disso. São 230 milhões de toneladas de grãos, 620 milhões de toneladas de cana, 60 milhões de sacas de café, 37 bilhões de litros de leite, mais de 30 bilhões de litros de biodiesel, de combustíveis, agroenergia. Nós temos toda a área de hortifruti e granjeiros, mais de 30 milhões de toneladas. Carnes, 28, 30 milhões de toneladas. Somando tudo, sem falar em eucalipto, madeira, celulose, óleo de dendê, peixe, tanta coisa que tem por aí, facilmente chegamos a 1 bilhão de toneladas, que é uma coisa que quase ninguém percebe. O PIB brasileiro está em torno de 2 trilhões de dólares. Se nós temos 500 bilhões, estamos a 25% desse PIB. Sem considerar, nas cadeias produtivas, um monte de coisa que fica para trás, né? Por exemplo, forno micro-ondas, né? Para que existe forno? Para esquentar comida. Vai esquentar o quê? Roupa não, vai esquentar, né? Comida. E se for roupa também é do agronegócio, né? Calça jeans, agronegócio, camisa de algodão, tudo é agronegócio. Sapato de couro, agronegócio. Então, tudo é agronegócio, mais ou menos perto. E se isso tudo for considerado, dá mais do que os 25%. Mas fiquemos neles, fiquemos nele. Você fala muito nesse negócio de que o Brasil tem que crescer. Tem que crescer. Nenhum governo se aguenta se o país não crescer. Vide o que aconteceu nas últimas eleições. O governo não aguenta, com o desemprego que vem, com a falta de investimento que vem. Então, é preciso crescer. Ora, onde é que nós podemos crescer? Imediatamente. Porque temos tecnologia, temos gente, temos terra disponível e temos mercado. É no agronegócio, né? O mundo todo repete esse tema. Em 10 anos, a oferta mundial de alimentos tem que crescer 20% para que não haja fome. E, portanto, haja paz, porque não haverá paz enquanto houver fome. E para que o mundo cresça 20%,
Diz o SDA, que é um governo concorrente ao nosso país, que é os Estados Unidos. O Brasil pode ser 41%. Então, tem uma demanda global e nós temos as condições para isso. Tem que ter uma estratégia. Que estratégia? Em 5 anos, levar o PIB, como é a tua proposta, de 500 bilhões de dólares para 1 trilhão de dólares. Então, a meta, 1 bilhão de toneladas, já temos. 1 trilhão de dólares em 5 anos. Sim, crescer 4% ao ano. Se nós fizermos isso, se conseguirmos fazer isso, nós poderemos ter realmente um PIB brasileiro que cresça 3%, 4% ao ano. Exatamente. Que é fundamento e necessidade. Agora, é importante que os nossos telespectadores da Jovem Pan, internautas, ouvintes, compreendam, olha, nós não estamos aqui, apesar de sermos apaixonados, sim, pelo agro brasileiro, mas isso não é uma campanha publicitária do agro. E nenhum sonho. Não, exatamente, é algo que nos preocupa efetivamente. A gente sente aqui a necessidade de termos uma visão estratégica e falarmos de metas. Exatamente. Porque se você não tem uma meta, se você não tem o que perseguir, fica uma série de comos. Comos, e isso não vai lá. Roberto, para a gente fazer esse 1 trilhão de dólares, a gente vai necessitar, sim, da agroindústria. Claro. Que vai ter que agregar valor, a gente vai necessitar de serviços do agro, nós vamos necessitar planos, a cadeia produtiva, pegar as 20 principais cadeias produtivas. Eu fico sempre achando o seguinte, por exemplo, a banana, né? O Brasil acho que é um dos maiores produtores de banana do mundo, uma banana deliciosa. Você não acha a banana brasileira em canto algum. Então, desde o abacate, né, até lá o zinco da carne, né? Você tem de um A a Z aí oportunidades gigantescas. Roberto, para que a gente possa imaginar, e você tem uma experiência espetacular, não só nas instituições, mas como ministro da Agricultura que foi, para a gente organizar isso, basta governo ou a gente precisa ter do nosso lado a sociedade civil organizada participando? Indispensável essa articulação entre o público e o privado. Porque as cadeias produtivas têm que estar mais linkadas. Você falou banana. Vamos aumentar para frutas. Frutas. Tejão, o Chile exporta 2 vezes mais fruta do que nós. Só o Vale do São Francisco está fazendo um Chile. Só no Vale do São Francisco. Outro em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul. Estratégia. Falta uma estratégia que junte a tecnologia, que junte o crédito, que junte o seguro e junte o setor privado plantando para produzir e exportar. Falta o quê? Abrir mercados, que é em parte papel do Estado e em parte papel do setor privado. Café. Nós exportamos 30% do café em grão do mundo inteiro. 30% do mercado é nosso. E menos de 2% do café torrado e moído. Ora, quem exporta café torrado e moído? A Alemanha e a Itália, que não tem um pé de café. Eles compram o café da gente, da Colômbia, da Costa Rica, do Vietnã, da África, fazem um blend, fazem lá a cápsulazinha, e nós compramos a cápsula por 10 vezes mais do que exportamos para eles do café. Então, é preciso isso, agregar valor. Então, a negociação em que o governo abre a negociação, o setor privado vai atrás, produzindo e vendendo. Então, essa articulação é fundamental. Governo abre, muito importante. A ministra Tereza Cristina retornou agora há pouco tempo de uma excursão, de uma viagem ao continente asiático, e eu a parabenizei muito. Ela foi com uma meta. Fizeram um estudo com a CNA e foram com uma meta nessa viagem, dizendo, olha, nós podemos crescer quase 60 bilhões de dólares nossos negócios com o continente asiático. E tinha uma meta país a país. E o que país a país? Agora, obviamente, como você bem coloca, Roberto, a ministra faz esse trabalho. E uma coisa me chamou a atenção, porque ela escreveu para nós dizendo assim, se tivermos juízo, podemos fazer. E eu acho que esse juízo, no mundo, principais negócios aí que ela viu, foi o mundo das carnes, eu acho que esse juízo era algo assim no sentido de, olha, pessoal da iniciativa privada, vocês têm que se coordenar talvez melhor. Não era isto? Mas é claro, esse tema que você falou da grande, excelente ministra Tereza Cristina. A China é o maior importador de soja do Brasil, mas ela importa a soja em grão. Por quê? Porque ela quer processar a soja lá, fazer o farelo para alimentar os frangos e os suínos de lá, e mais o óleo de soja para alimentar a população. E Brasil, nós queremos transformar a soja em frango, em suíno, em óleo, aqui, exportar o frango para eles.
Quem está errado? Ninguém. Eu estou certo e eles estão certos também. Então, a negociação, ô China, o seguinte é esse, olha, esse ano vamos exportar para você 100% de grão, o ano que vem só 95%. 5 já vai ser farelo. No outro ano vai ser 90 de grão, 10 de farelo. No outro ano vai ser 80. 10 de grãos, 80 de grão e 10 de frango e de suíno. É um programa de longo prazo, tem que ser negociado o Estado com o Estado. Por quê? Porque nem eles têm condições de reduzir a produção de frangos e suínos, nem nós de aumentar. Uma deles tem que ter um processo modulado. Isso implica o que você acabou de falar, um entendimento da cadeia. Nós, produtores de soja, nós, produtores de frangos, nós, frigoríficos de suínos, todos juntos numa articulação integrada com o Estado. Senão não funciona. Ou seja, isso é, de fato, a definição de agribusiness, né, lá de Harvard, lá do professor Ray Goldberg. E eu sempre me recordo muito do Ney Bittencourt de Araújo, que foi o nosso inspirador, criação da ABAG, o Pensa, lá do Décio Zilberstein. Ou seja, essa visão articulada. Se nós não tivermos essa visão orquestrada das cadeias produtivas, a gente não consegue realizar a abertura que possamos ter na boa intenção, por exemplo, da própria ministra da Agricultura. Agora, não precisa ter assim, o que você acha, Roberto? Não precisa ter também uma junção maior da ministra da Agricultura com o ministro da Indústria e Comércio, o da Economia? Esses três não tem que estar mais juntinhos, não? Itamaraty, meio ambiente. Um monte deles. São fatores todos que se somam. E aí é uma coisa que você lembrou do Ney agora, tem uma saudade do Ney enorme, Tejão. O Ney nos anos 80, 83, 84, falava, nós precisamos chegar a produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Era um sonho quase imaginário, né? Hoje estamos com 230 e está sobrando, né? É verdade. Quer dizer, não é sonho. O Ney não sonhava. Ele sabia que era possível atravessar isso com folga. É possível $1 trilhão. É possível, sim, mas tem que ser articulação, não é? O que adianta eu fazer um grande projeto para a produção de soja, por exemplo, se eu não considerar o seguinte: a soja, as variedades de soja são geradas em órgãos de pesquisa, por engenheiros agrônomos, economistas, cientistas, formados aonde? Em universidades urbanas. Então, eu só funciono com os urbanos. Uma fábrica de fertilizantes é urbana. Uma fábrica de defensivos agrícolas é urbana. Uma fábrica de tratores, implementos, colhedeiras, plantadeiras, são fábricas urbanas. Um banco que me empresta dinheiro é urbano. Uma seguradora é urbana. Uma empresa construtora que constrói armazéns, estradas, é urbana. Então, para produzir plantar uma semente de soja no chão, dependo da cidade. Os operários dessas empresas todas trabalham para mim. Assim como, quando eu planto e produzo, eu trabalho para eles. Porque é uma indústria de alimentos que é urbana, uma indústria de embalagem que é urbana, supermercados urbanos, trading, advogados são urbanos. Então, a relação, você tem toda a razão, a cadeia produtiva é uma relação íntima entre o urbano e o rural que não pode ser desfeita. E o mundo desenvolvido já percebeu isso com uma vantagem, na tua linha de raciocínio, a integração dos órgãos de governo. O que os governos mais desenvolvidos pensam quando dão um subsídio para a agricultura? O agricultor é bonitinho? Vão dar dinheiro para ele ficar riquinho? Não. Nos países desenvolvidos, nos quais as populações são majoritariamente urbanas, de longe majoritariamente urbanas, o que os governos pensam? Precisa alimentar esse povo. Tem que alimentar esse povo. Se esse povo não tiver comida, não me elege de novo, vou perder o poder. Então, a segurança alimentar é visto como um instrumento de política de preservação do poder. De modo que subsidiar a agricultura ou dar subvenção de alguma forma para o produtor rural é para ele ficar produzindo para alimentar o povo que é majoritário. Aqui no Brasil, não. Não, vão dar dinheiro. Não vai dar de nada. O crédito rural tem que ser pago. Nada é dado, é emprestado. E esse mesmo é duro porque não tem seguro aqui no Brasil, né? Você fala muito do seguro. Vive falando seguro. O seguro, nessa visão, por exemplo, vamos objetivar em 5 anos uma meta, a cadeia produtiva buscar $1 trilhão, acesso a mercados, vamos ter que fazer um monte de coisas para a gente chegar lá. Logística, infraestrutura, etc. O ponto seguro, numa estratégia como essa, ele é de que relevância, Roberto? Vou dar 2 ou 3 dados para você.
O seguro rural foi a primeira coisa que eu quis fazer quando virei ministro em 2003. Contei com a Frente Parlamentar da Agropecuária e fizemos o seguro rural em 2003. Portanto, tem 16 anos. 16 anos depois, não tem nem 10% da área brasileira assegurada. Esse mesmo seguro contra problema de clima, não contra mercado, contra outras vicissitudes. Então, é um seguro totalmente insuficiente, ainda engatinhando. O que falta? Falta regulamentar o fundo de catástrofe, que permite o conhecimento para a resseguradora do esforço das seguradoras, e falta mais recurso, muito mais recurso, para a subvenção ao prêmio, que no mundo inteiro acontece. Qual é o recurso orçamentário do Brasil hoje para o seguro rural? 400 milhões de dólares. Está no orçamento, mas nem sempre é aplicado tudo. O que nós precisamos? 7, 8 bilhões. Como você vai passar de 400 milhões para 8 bilhões? Tem uma receita fácil para isso. E a ministra está trabalhando com esse tema. Com a inflação cada vez mais baixa, a evidência é de que as taxas de juros também caiam. E como vem caindo. Esse ano, por razões de caixa, deve subir um pouquinho, 0,5% aí. Então, uma tese que está sendo tratada hoje é num período, 5 anos, como você colocou aqui agora. Em 5 anos, reduzir ou eliminar o subsídio ao crédito para os grandes produtores. Porque com a inflação baixa, o juro tende a cair, então não é necessário mais manter para o pequeno, para o médio, porque eles precisam por outras razões, para a sobrevivência. Mas do grande não precisa. Então, esse recurso da subvenção ao crédito para o grande produtor pode vir, aos poucos, engordar a fatia da subvenção ao prêmio seguro. E aí teremos um seguro do tamanho da agricultura brasileira. E se tivermos seguro, teríamos condição de ter estabilidade, e metas a serem perseguidas, cultura a cultura, o que daria uma segurança a este produtor de tomar esse risco. E ao consumidor de garantia de alimentos. E ao consumidor. Ele estará garantido. E ao consumidor do resto do mundo, sobras e excedentes para alimentá-los também. E segurança nos acordos firmados lá fora. Exatamente. Porque se nós falharmos nas entregas aos nossos clientes internacionais, perdemos a confiança. A credibilidade vai embora. Não seremos grandes fornecedores deles. Ou seja, temos aí uma possibilidade, 1 trilhão, o movimento total, quando você coloca o antes, dentro, pós-porteira, com todas essas coisas, nunca esquecendo que o preço de uma bolsa Louis Vuitton pode ser 2 vezes maior do que um ótimo boi. Do que um grande bovino, 2 bovinos, uma bolsa vale aquilo. Então tem agregação de valor aí. Esse sapato aqui não nasce na sapataria, nasce no pasto, não é, Isso é extraordinário. Então tem, aliás, um suco de jabuticaba, eu tomei um dia lá em Sinop, Mato Grosso, um suco de jabuticaba que eu fiquei imaginando aquilo feito por uma indústria brasileira que dominaria o sabor planetário, uma delícia. Então, campos extraordinários para isso nós temos. E o tamanho total desse agro planetário é na casa de 20 trilhões. Exatamente. O mundo tem um PIB de 90, mais ou menos uns 20 trilhões, ou seja, falar de 1 trilhão de dólares significa, sim, agroindústria, agregação de valor, essa busca toda. A soma das cadeias produtivas. A soma dessas coisas todas. Roberto, tão simples a gente imaginar, visualizar, e tão difícil da gente ver isto sólido. A gente vê isso no gasoso, vê isso no líquido, em algumas cadeias, e, puxa vida, como transformar isso em sólido? Tem o cooperativismo. Instrumento fundamental. Instrumento fundamental. Roberto, cooperativismo e a visão sua, com a sua competência planetária para o assunto do agronegócio. Que caminhos, como é que a gente pode levar o Brasil a buscar esse 1 trilhão e, consequentemente, elevar o PIB brasileiro, que me preocupa e me angustia gigantescamente? João, você já deu essa receita aí. Integração entre o público e o privado. Que integração do lado do público? Política comercial. 40% do comércio agrícola hoje acontecem no âmbito de acordos bilaterais. Não temos nenhum acordo bilateral relevante. Então, primeira coisa, abrir acordo bilateral. E com todo mundo, não é só com os Estados Unidos ou só com a China, não, com todo mundo. Estados Unidos, China, Canadá, União Europeia, América, África, Ásia inteirinha. Tem que procurar uma coisa. O Brasil é muito grande para fazer acordo com um país ou dois. Tem que ser um grande. Como a Colômbia tem, como o Chile tem, como o México tem mais de 40 acordos bilaterais. Então, acordos comerciais. Segundo, política de renda. ênfase, seguro. Só que com uma visão muito mais estratégica. Seguro, crédito, preço de garantia, leilão de opções,
tudo numa só articulação. Tejão, quando eu montei lá no governo esses mecanismos de comercialização que estão aí, o CRA, o LCA, o CDCA, há 15 anos atrás, a gente já tinha uma visão de que o crédito rural, como era praticado no Brasil, um dia desaparecia, como está murchando cada vez mais. Então, esses documentos hoje já fazem mais da metade do plano de estado brasileiro. Mas vão crescer muito mais na medida em que a taxa de juros seja equalizada por causa da inflação. Então, nós temos que ter uma política agrícola com a questão financeira muito bem articulada, com os bancos cuidando de taxas de juros menores e seguro, para subir tudo junto. Nós temos que cuidar muito de logística e infraestrutura. De novo, público-privado. O governo tem dinheiro para investir em logística, em rodovia, ferrovia, porto. Não tem. Faz acordo com o seu privado. Daqui e de fora daqui. O mundo tem uma liquidez gigantesca procurando para onde ir. Vai para onde? Para o México, lá com um governo de esquerda? Não. Para a Argentina, com uma situação complicada? É o Brasil, com 220 milhões de habitantes, com um mercado extraordinário. Todo mundo quer ver o Brasil, quer ter segurança. Então tem que ter as questões macroeconômicas, a previdência resolvida, a questão tributária resolvida, então política resolvida. Tudo isso armado, segurança jurídica, Tejão, vamos ter estratégia. O governo todo juntando meio ambiente, relações internacionais, fazenda, planejamento, indústria e comércio, agricultura, todo mundo junto. E nós, setor privado, juntando a cidade e o campo num único pacote. É o Brasil, não é o agro, não é o urbano, é o Brasil, todo mundo junto. Roberto, você veja, o que você está falando é espetacular. E quando a gente olha também o potencial do agroturismo brasileiro, estava com o pessoal lá de Rondônia outro dia, eu falei, puxa, pessoal, crie uma cooperativa de turismo amazônico. Aí levantei o faturamento da Walt Disney Corporation, da Disneylândia, com entretenimento. 60 bilhões de dólares fatura o Disney. É 2,5 vezes maior do que o PIB do estado de Amazonas, o maior parque temático do planeta. Ou seja, Roberto, temos condição de fazer. Tejão, quando eu aprendi na Aliança Mundial de Cooperativas, eu andei em 79 países. Então, tem algumas experiências que são assombrosas. Eu fui, por exemplo, à Noruega. Então, as fazendas da Noruega, lá tem o inverno, que é muito rigoroso, 4 meses de neve, e o verão, que também é quente. Então, no verão, as fazendas promovem excursões de canoa, canoagem e caça. E no inverno, esqui. Então, as fazendas hoje têm mais da metade da renda no turismo rural. Pequenas propriedades. Na Holanda, que é um país altamente cooperativado, as cooperativas de leite são extraordinárias, a cooperativa de leite tem 40% no turismo. Então, eu vi lá ônibus chegando, japoneses, alemães, para segurar um bezerrinho no colo, tirar um pouco de leite, aí compra o queijo, compra a faca. É o turismo que alimenta, não é mais o leite. O leite é um pedaço importante, mas é a base para o turismo. Nós temos toda a razão. Aqui perto de São Paulo, nós temos aqui Jundiaí, Itapeva e tudo. Dá para fazer um mundo de turismo rural em pequenas propriedades, vendendo goiaba, vendendo maçã, vendendo morango, apanhado pela criancinha na hora. Tem um espaço gigante para isso. Olha, gigante. Roberto, o Brasil é fascinante. É um país maravilhoso. Não é? Eu acho que nós precisamos elevar a autoestima do brasileiro. E não é por ufanismo, não, é por realidades. E aqui o Ariano Suassuna, aquele cara genial, né, autor, dizia o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e ele se considerava um realista e esperançoso. Roberto, para a gente encerrar aqui este nosso encontro, onde nós falamos de 1 bilhão de toneladas e de uma perspectiva de $1 trilhão na somatória inteira do agribusiness brasileiro, o que pode levar, sim, o país a um crescimento de 3%, 4%, 5% ao ano, fundamento que já teve antes. Que já teve antes, fundamento para não ter recessão, e mais do que recessão, depressão humana. Brasileiro querendo ir embora do Brasil, achando que vai fazer sua vida em Portugal. Amo Portugal, né? Mas o Brasil é gigantescamente espetacular. Sua mensagem tipo Ariano Suassuna, realista e esperançoso. Podemos fazer, e você escreveu no artigo brilhante, escreveu, então avancemos. Esta palavra de ordem, Brasil, avancemos. Como é esse avançar, Roberto? João, não precisa nem de coragem. É tão óbvio, é tão claro que o caminho existe e é só
trilhá-lo, que não tem novidade nenhuma. Olha, eu tenho conversado com gente de todo tipo no Brasil inteiro, ando muito, como você, pelo Brasil inteiro. Recentemente eu converso com o pessoal de abelha, né? Tem uma falácia que a abelha está acabando no mundo inteiro. Olha, tem estudos feitos com científicos, Tejão, mostrando que a polinização do café pode aumentar em 40% a produção do café. De laranja, 50%. De soja, de 10% a 40%. O que custa cuidar de abelha? É um benefício tecnológico gigantesco com um resultado fantástico. Então, irrigação. Nós não temos nem 10% do território brasileiro irrigado. E é o país que tem mais água doce do mundo. Vamos fazer um projeto. É tão fácil. Basta decisão. Avançar é decisão. De quem? Da sociedade brasileira e de quem nos representa. O parlamento, o executivo, que vai olhar essas coisas sob proteção do judiciário e montar um programa que faça do Brasil o campeão mundial da segurança alimentar e da paz, porque não há paz onde houver fome. Vale a pena, Tejão. Vamos bater nisso até que as pessoas acordem e caminhem junto nessa estrada. Roberto, obrigado. E nós precisamos disso no Brasil. E vamos fazer. Viva o nosso país. Viva o agro.